A Bíblia adverte sobre a prática da idolatria em números de passagens, incluindo Êxodo versículo 20 versículo de 3 a 5, onde é dito que não se deve ter outros deuses além do Senhor, nem fazer imagens para adorá-las. No judaísmo, é proibido erigir monumentos para adoração, seguindo a mesma linha das nações que praticam a idolatria. Esta transgressão é considerada uma das mais graves, juntamente com o adultério e o homicídio. Apesar das advertências severas, os israelitas frequentemente caíam na idolatria, como no episódio do bezerro de ouro durante o período no deserto e em várias ocasiões durante o tempo dos juízes e dos primeiros reis. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 25 adverte que, se os descendentes se corromperem e praticarem a idolatria após muitas gerações, isso despertará a ira do Senhor. Os israelitas foram seduzidos pela adoração de ídolos, o que levou Deus a ameaçá-los com o exílio e servidão em templos pagãos, na diáspora caso persistissem na idolatria dentro da terra de Israel. Em Jeremias capítulo 2 e versículo 25, é retratado o desejo obstinado dos israelitas por deuses estrangeiros, comparado ao comportamento de um amante infiel que busca incessantemente seus prazeres proibidos. Se persistirem na idolatria, enfrentariam a punição do exílio, onde seriam forçados a adorar ídolos constantemente, sem escolha. Na terra de Israel, é possível estabelecer uma conexão direta com Deus, mas requer um esforço significativo. As Escrituras advertem que negligenciar essa relação e se envolver com estátuas levará ao exílio, tornando ainda mais difícil restabelecer a conexão com Deus e limitando-os a adorar ídolos inanimados de madeira e pedra. Esta analogia só se aplica quando os israelitas estão desfrutando da abundância da terra prometida, pois durante o exílio eles percebem que a idolatria é uma ilusão que não pode proporcionar-lhes nada. Durante o período profético descrito na Bíblia, toda a humanidade foi envolvida na escuridão da idolatria. Os juízes e profetas repreendiam e exortavam os israelitas a retornarem à adoração do único Deus durante o período do Segundo Templo, enquanto a humanidade ainda estava imersa na idolatria. Contudo, os israelitas não suportavam mais tais provações. Por mais de 1500 anos, o Islã e o cristianismo disseminaram suas crenças monoteístas, enquanto as religiões monoteístas continuam a se expandir no Extremo Oriente e na África, enquanto a idolatria está em declínio. Além do livro de Daniel, um dos livros apócrifos da Bíblia, Daniel é descrito como conselheiro na corte do rei da Babilônia. Ele demonstrou ao rei que os sacerdotes do deus Baal estavam enganando-o, mostrando que os alimentos supostamente oferecidos aos deuses eram na verdade consumidos pelos próprios sacerdotes. Daniel, amado pelo povo, é retratado como sábio, justo e fiel à fé de seus antepassados. A história da adoração do ídolo Baal e do dragão, versão teodosiana, é aceita pela maioria das igrejas cristãs. Quando o rei perguntou a Daniel quem deveria herdar seu reino após a morte, Daniel era altamente respeitado pelo rei e pelos babilônios. Eles adoravam Baal, um ídolo que representava suas crenças e valores, oferecendo-lhe diariamente grandes quantidades de farinha, ovelhas e vinho. O rei participava dessa adoração diariamente. Enquanto os outros se curvavam diante do ídolo, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus quando o rei o questionou sobre sua atitude. Daniel explicou que não adorava ídolos feitos por mãos humanas, mas sim o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que governa todas as criaturas. O rei, perplexo, perguntou se Daniel não considerava Baal um Deus vivo, apontando para o grande consumo diário de oferendas. Porém, Daniel respondeu com sabedoria, explicando que Baal era apenas uma estátua de argila por dentro e bronze por fora, incapaz de consumir qualquer alimento. Irado, o rei convocou os sacerdotes de Baal e os ameaçou de morte se não revelassem quem consumia as oferendas. Se falhassem em provar que Baal era realmente divino, Daniel seria executado por blasfêmia. Os sacerdotes, confiantes em seu engano, sugeriram um plano: eles sairiam do templo à noite, e o rei deveria deixar as oferendas preparadas. Se Baal as consumisse, Daniel seria punido, caso contrário, os sacerdotes seriam executados. Despreocupados, os sacerdotes entraram secretamente no templo através de uma entrada subterrânea e consumiram as oferendas. Mas Daniel tinha um plano. Ele espalhou cinzas por todo o templo na presença do rei e selou a entrada com o anel real. À noite, os sacerdotes retornaram,
como de costume, e consumiram as oferendas. O rei, ao ver as cinzas intactas pela manhã, percebeu o engano dos sacerdotes e condenou-os à morte, reconhecendo a verdadeira fé de Daniel. Na manhã seguinte, o rei, acompanhado por Daniel, dirigiu-se ao templo. Ao verificar o selo, o rei ficou impressionado ao ver que estava intacto, e Daniel confirmou sua observação. Quando abriram a porta, depararam-se com a mesa vazia. O rei, admirado, reconheceu a integridade de Daniel e elogiou-o, enquanto Daniel apontava para as pegadas no chão, revelando que homens, mulheres e crianças haviam acessado secretamente o templo. Furioso, o rei puniu os sacerdotes e suas famílias por revelarem o segredo da mesa. Em seguida, o rei entregou Baal a Daniel, que o destruiu no templo, provando assim a impotência do ídolo. Em seguida, o rei pediu a Daniel que se curvasse diante do dragão, mas Daniel recusou e, com a ajuda de Deus, matou o dragão. Os sacerdotes babilônicos então convenceram o rei a jogar Daniel na cova dos leões. No sexto dia, um anjo do Senhor apareceu a Abacuque, um cozinheiro, e ordenou-lhe que levasse comida a Daniel na cova dos leões. Abacuque, inicialmente relutante, foi capacitado pelo anjo e obedeceu, mostrando que com fé, obstáculos podem ser superados. Daniel, ao receber a comida, reconheceu a intervenção divina e agradeceu ao Senhor. Após esse evento, o rei foi lamentar a situação de Daniel e inclinou-se sobre a cova, demonstrando seu pesar pela injustiça cometida contra o profeta. Quando o rei viu Daniel sentado na cova, ele soltou um grito de surpresa e louvou ao Senhor Deus, reconhecendo sua grandeza e poder. Essa lenda, encontrada no livro de Daniel, tem um paralelo no livro de Jeremias capítulo 51 e versículo 44, onde Deus promete punir Baal e a Babilônia, fazendo vomitar o que engoliu e deixando de atrair as nações para adorá-lo. A referência à Babilônia e seus deuses, incluindo Baal, está enraizada na longa história da região, que abrange os reinos sumérios, acadianos, assírios e babilônicos. A idolatria, em sua essência, surge da imaginação humana, onde as pessoas acreditam que podem estabelecer contato com uma força divina ao adorar ídolos. Ao explorar essa antiga prática religiosa, ganhamos uma compreensão mais profunda da história e da espiritualidade dos israelitas na antiguidade. Espero que você tenha encontrado este vídeo informativo e esclarecedor. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Além disso, se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações, para não perder mais conteúdo interessante e divertido. Obrigado por assistir e até a próxima!